E aí, pessoal, dando prosseguimento nessa série de episódios sobre a maior polêmica musical da história do nosso cancioneiro. Lembrem, estou falando de Dalva de Oliveira versus Erivelto Martins. Chegamos agora ao episódio número 3 da série. E esse episódio vai falar sobre a formação da segunda dupla preto e branco e a chegada da grande Dalva de Oliveira. Lembrando que no episódio 2, no finalzinho, tem algo importante. Falece o Francisco Sena, que era músico, compositor, cantor, tinha feito já disco solo, gravava com o Grupo Tupi e junto com Erivelto Martins, na dupla preto e branco, tiveram 4 discos gravados, estavam nos jornais, estavam nas rádios. E é um grande baque para o Erivelto Martins, que estava vendo ali a coisa acontecer para ele na ordem da questão musical. E aí o Erivelto Martins entra em 36 querendo que um substituto para o Francisco Sena. Por quê? Porque o Erivelto Martins ele quer manter ainda a dupla preto e branco. Então ele vai testando muita gente, vai testar o Henricão, não dá certo, testa o Fausto Paranhos, não dá certo, testa o Jota Soares, não dá certo, vai em tudo quanto é show, espetáculo, tentando caçar algum talento e nada acontece. E aí o Erivelto, no meio do caminho, tem que se manter. Então ele recebe um convite do Cine Pátria e lá vai ele para encarnar um palhaço, um tipo caipiresco. E o Erivelto Martins disse que se sentia bem à vontade, porque sabia como é que era a roupa, os trejeitos, as cantigas, a fala. Então ele está lá no cinema, no Teatro Pátria, encarnando esse Zé Catinga, fazendo a alegria da gurizada. E aí que vai surgir agora a segunda dupla preto e branco. Por quê? Porque aparece um personagem agora que é o Tertuliano Chagas. O Tertuliano Chagas era da Barra do Piraí, ele era ex-jogador de futebol do América e tem por irmão o Nilo Chagas, que vai ser agora a segunda, né, formação dupla preto e branco. E o Tertuliano chega até o Erivelto e diz: pô, Erivelto, tu quer reconstruir a dupla e tudo mais? Investe no meu irmão, o Nilo Chagas. Ele tem uma voz bonita e tudo mais, né? Não tem experiência, mas investe nele. E aí o Erivelto Martins vai conhecer o Nilo Chagas, vai se agradar do Nilo Chagas, só que ao contrário exatamente lá do Francisco Sena, que já era uma pessoa com entrada em rádios, cantava, músico, o Nilo não. O Erivelto vai ter que ensinar muita coisa para o Nilo Chagas. E o Nilo Chagas nasceu em 1917, na Barra do Piraí também, junto com o irmão Tertuliano, né? Lembrando que o Erivelto ficou um tempo ali, grande tempo da vida dele na Barra do Piraí. E o Erivelto, a partir de agora, começa a tentar passar os conhecimentos para o Nilo Chagas. E tem um detalhe legal, né? O Nilo Chagas tinha uma queimadura na barriga que deixava ele meio corcunda. Era uma queimadura já cicatrizada, mas ele pegou o cacuete de andar meio corcunda. E o Erivelto que corrige isso. Se vocês olharem a minissérie da Alva Erivelto da Globo, aparece uma cena em que o Erivelto está corrigindo a postura do Nilo. E lembrar, o Nilo tinha uma queimadura, né? E o Erivelto dizia, não, tem que ter postura e tudo mais, porque o Nilo Chagas, ele era alto, elegante, bonito, então o que queria o Erivelto, né? Pô, a postura ali vai te deixar legal com performance de palco. Muito bem, e aí a gente chega agora, vamos cruzar agora, né? Nesse mundo de vai e vem aqui, surge quem? A grande Vicentina de Paula Oliveira. Lembrando, né, o nome da Dalva de Oliveira é Vicentina de Paula Oliveira, nascida em 5 de maio de 1917. Ela nasce em Rio Claro, São Paulo, cidade do interior, e o pai era músico, o pai tocava saxofone, ia tocar em matinês, em clubes, e a Dalva de Oliveira ia junto, cantava já, só que ela convive pouco com o pai, porque o pai morre quando a Dalva tem 8 anos. De novo, eu não vou me aprofundar aqui em dados biográficos, vou dar uma passada rápida aqui, né? E aí depois a mãe da Dalva acaba indo para São Paulo, cidade, capital. A Dalva fica num colégio interno, fica ali uns 3 anos, ela aprende a tocar piano, cantar, só que ela fica mal da vista, tem que parar um pouco com os estudos. Depois a mãe acaba virando governanta, e aí a Dalva nós temos, né? No meio do caminho ela tentando cantar em rádios também, aquela questão da voz, muitos vão dizer que ela tem uma voz bonita, boa, outros já vão dizer que não, enfim, ela vai sofrer algumas, né, alguns incentivos e outros breques de certo modo. E aí a Dalva vira cozinheira de hotel e tudo mais, começa a cantar na Rádio Mineira, e aí dentro aqui da biografia da Dalva de Oliveira, reparem o que diz aqui o João Elísio Fonseca. A voz da menina
ganhava força, criava nome e Belo Horizonte, na Rádio Mineira, né, ficou pequena para Dalva, já uma mocinha de 17 anos. Seus amigos e de Dona Alice passaram a incentivá-las a tentar a vida no Rio de Janeiro, capital federal, com muitas emissoras de rádio, gravadoras e teatros. E realmente, né, isso que vai acontecer. A Dalva de Oliveira, então, ela acaba vindo para o Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro ela trabalha numa fábrica de chinelos, mas também vai tentando assim a sua carreira musical. E aqui tem uma cena que é terrível, e aqui o Peri Ribeiro e a Ana Duarte acabam colocando no livro Minhas Duas Estrelas. Repare o que o Peri diz aqui, ó. Muito magrinha, bastante tímida, Dalva de Oliveira foi audaciosa e se inscreveu no programa Calouros em Desfile, do Ari Barroso. O Ari Barroso, grande compositor, a Carmen Miranda se lavou a cantar Ari Barroso, a Aquarela do Brasil é dele. Um tremendo desafio. Já havia a Dalva adotado o nome artístico Dalva de Oliveira. Por quê? Porque ela detestava o Vicentina. Chamada ao palco, tremia muito. Fez o melhor que sabia. Ao terminar, assustada, ouviu do temido Ari Barroso. Reparem que o Ari Barroso diz a ela: minha senhora, quero um conselho. Volte imediatamente para o tanque, de onde nunca deveria ter saído. Vá lavar roupa. A senhora jamais deveria abrir a boca para cantar. E aí, a gente sabe, né, por mais que o Ari Barroso seja um grande da música popular brasileira, a gente não pode ter apenas essa opinião como a opinião correta. E 500 mil profissões já mostraram isso, que não basta uma opinião para nos derrubar. Tem que ir atrás dos sonhos, tem que confiar no seu potencial. Quem já viu, por exemplo, a história do Cafu, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial, vai entender o que eu estou falando, tá? Bom, então o que vai acontecer agora? Aquela questão do destino cruzar, né? A Dalva de Oliveira é contratada pelo Cine Pátria para cantar algumas cantigas, assim, sentada na rede, né? Exatamente onde o Erivelto Martins trabalha. Só que qual é o detalhe? O Erivelto Martins, ele fazia uns ensaios agora com o Nilo Chagas, o novo integrante da dupla Preto e Branco, e a Dalva ficava às vezes ouvindo esses ensaios aí que a coisa começa a andar a partir de agora, tá? Reparem aqui, ó, no livro Erivelto Martins, Uma Escola de Samba. Você e Dalva haviam cantado antes no Teatro Pátria? Não, diz Erivelto, o meu número era de palhaço. Dalva cantava cançõezinhas sentada numa rede. O Trio de Ouro nasceu nos ensaios fora do teatro, tá? E aí, o que diz o Erivelto? Era comum a Dalva assistir aos meus ensaios com o Nilo, quando repassávamos o repertório e experimentávamos novas músicas. Ela ficava só olhando, interessada, ao lado do Príncipe Pretinho, que estava sempre comigo. O Erivelto diz, né, que o Príncipe Pretinho estava sempre com ele ali, sempre, sempre. Falei para vocês, é uma figura que não aparece muito na nossa, em biografias, né? Bom, aí o que vai acontecer? A Dalva está ali, vendo os ensaios da dupla, e o que faz o Erivelto um dia? Tá? Começa a convidar a Dalva para fazer tipo um dueto, para brincar ali. E reparem agora, Príncipe Pretinho, que assistia curioso a minha troca de vozes com a Dalva, só o Erivelto e a Dalva, e o Príncipe Pretinho olhando, levantou-se de repente e exclamou entusiasmado: mas isso é uma beleza! No dia seguinte, Príncipe Pretinho insistiu para que repetisse a experiência, já então com a participação do Nilo Chagas, ou seja, o trio. Foi quando ensaiamos o Jongo Itaquari, que era uma música do Príncipe Pretinho, e o seu autor, Príncipe Pretinho, caiu em lágrimas, chegando também a dançar. O resultado foi extraordinário e assim descobri a ideia do trio. Reparem, né, a ideia do trio. E tem aqui uma pergunta que fazem o seguinte, né? Então, Erivelto, não foi a mulher Dalva que despertou primeiro o seu interesse? Ele vai dizer não. A Dalva era uma coisinha assim sem a menor graça, que sinceramente não atraía. Agora, a voz, sim. A voz me impressionou, uma voz fina, alongada, com recursos para os tons mais altos. Mas e daí? O que é que eu ia fazer com a voz da Dalva? Com franqueza, não fazia a menor ideia. E aí esse era o detalhe, né? Ele quer colocar a Dalva ali nesse trio,
só que ele não sabe bem o que fazer com ela, porque eram muitas duplas ali, agora tem um trio. E o Erivelto é legal porque assim, ele vai ser algo genial nesse sentido, porque depois da formação do trio, se a gente for reparar, o trio vai cantar em trio, às vezes vem só dupla preto e branco e às vezes é a Dalva sozinha. Então aquele trio que vira dupla e também vira solo. É impressionante, né, essa capacidade ali do Erivelto recriar os três em vários segmentos também, tá? Bom, a verdade é que o Erivelto começa a dar carona para Dalva. Ele diz para nós que não tinha se interessado pela mulher Dalva, mas sim pela cantora Dalva. Mas a verdade é que rapidinho começa a dar carona, vão se encontrando, vão namorando e vão viver juntos na mesma casa a partir de agora. Inclusive trazem o Nilo Chagas para morar junto, para não ter muito deslocamento, para fazer os ensaios, aquela coisa toda. Mas também começa algo terrível entre eles, que é a questão do ciúme, a questão das brigas frequentes entre eles a partir de agora, né? Então isso vai ser algo muito forte entre eles a partir de agora, tá? Mas tá criado esse trio a partir de agora, né? Esse trio aí. E aqui, nesse livro aqui maravilhoso, né? Copacabana, dos Usos ao Homem de Melo, ele diz assim, ó: não formavam um trio vocal convencional, mas a união de uma cantora solista, que é a Dalva, que se destacava pela limpidez nas notas agudas, apoiada por duas vozes masculinas, a do Erivelto Martins e a do Nilo Chagas, vocalizadas geralmente em terças, ou seja, um backing vocal complementando a voz principal. E aí, já em 37, eles vão fazer o primeiro disco. O primeiro disco, lembrando, né, em 78 rotações, duas músicas. As duas músicas são do Príncipe Pretinho, que é Itaquari, e depois A Peri e Ceci. Então eles lançam o primeiro disco, conseguem ter já um relativo sucesso, só que naquela época eles se apresentavam como? Não era o trio de ouro ainda, era a dupla preto e branco, ou seja, Dalva de Oliveira e a dupla preto e branco. Só que aí eles vão na rádio Mairink Veiga e tem lá o apresentador, que eles chamavam de speaker, né? O apresentador, o César Ladeira, que depois da apresentação ele diz assim: aqui agora vocês viram Dalva de Oliveira e a dupla preto e branco, um trio de ouro. E aí o Erivelto diz: opa, tá aí. E começa a aparecer nos jornais também, né? Não Dalva de Oliveira e dupla preto e branco, mas trio de ouro. Só que o Erivelto, ele fica muito indeciso ainda, ele não quer simplesmente largar a dupla preto e branco. Ele sabia, pô, tinha nome, tinha mercado e tudo mais, é conhecido. Simplesmente trocar para trio de ouro. Então durante uns 5 anos vai ficar isso aí, Dalva de Oliveira e dupla preto e branco, em alguns aparecendo trio de ouro. E aí depois definitivamente se muda para o trio de ouro. Então o Erivelto sempre atento a essa questão também do marketing ali, né? É importante isso aí, tá? Bom, aí em 38 eles vão lançar 2 discos, em 39 mais 2 discos, e aí no próximo episódio eu vou falar sobre o trio de ouro nos anos 40, e aí já é sucesso total, só que eu vou dividir anos 40 a 45 e depois 46 a 49. E o trio de ouro agora começa a ganhar muita força e os discos estão ali, todo mundo já está olhando para esse trio, chamando, né? E eu vou deixar aqui vocês agora com uma música chamada Itaquari. Eu não vou botar a letra porque eu ouço e não consigo decifrar muitas coisas que são ditas aqui, tá? Mas aqui vai então, fiquem com Itaquari, que é uma música exatamente do Príncipe Pretinho, gravada pelo Trio de Ouro.
boqueiro, vem depressa pro terreiro, desce, desce do boqueiro,